Em 2019, numa noite gelada de novembro, o apicultor Ted McFall estacionou seu caminhão perto do seu grupo de colmeias, localizado no condado de Whatcom, no estado de Washington. Olhando pela janela, ele viu uma cena horrível: cadáveres de abelhas espalhados como um tapete e pilhas de membros mortos diante da colmeia. Enquanto isso, dentro da colmeia, um espetáculo ainda mais macabro aguardava. Milhares e milhares de abelhas, com as cabeças arrancadas e os corpos brutalmente mutilados, sem nenhum responsável à vista. Ted não imaginava que aquilo seria só o início de um pânico nacional causado pela descoberta de um inseto mortal capaz de afetar os Estados Unidos. Conhecido de forma ameaçadora como assassino, essa criatura letal podia incapacitar sua presa em segundos, usando seu veneno potente, e perseguir sua vítima por até 100 quilômetros, esperando pacientemente o momento oportuno para atacar. Esse era o Vespa gigante asiática, nem a vespa mais mortal do mundo. Vespa mandarinia, também conhecida como vespa gigante asiática ou vespa gigante japonesa, é a maior vespa do mundo. Originária das paisagens exuberantes do leste asiático, sul da Ásia, sudeste asiático e partes do extremo oriente russo, onde prospera em montanhas baixas e florestas, demonstrando uma notável aversão a planícies e climas de alta altitude. Apesar de abundância de alimento e locais para nidificação, esses insetos gigantes são conhecidos por serem audaciosos e hiperagressivos. Com gosto peculiar por abelhas, eles atacam larvas e alimentam sua prole, frequentemente dizimando colmeias inteiras. Um zangão pode desmembrar até 40 abelhas por minuto. Um grupo é capaz de destruir uma colônia com mais de 30 mil abelhas em poucas horas. Demonstrando uma eficiência implacável na busca por presas, eles são conhecidos por percorrer distâncias de até 100 km a velocidades que chegam a 40 km por hora. Ao contrário de seus parentes no mundo das vespas e abelhas, os zangões gigantes asiáticos possuem uma vantagem assustadora. Eles têm um ferrão sem farpa, o que lhes permite atacar implacavelmente, ferroando suas presas várias vezes seguidas. A cada ferroada injetam um veneno mortal com 8 substâncias químicas, cada uma com função específica. Elas provocam a degeneração dos tecidos, dificultam a respiração, intensificam a dor da ferroada e ainda atraem reforços de outros zangões para o local. Embora as abelhas tentem ferroar os zangões para se defender, isso é inútil contra esses predadores. Os zangões gigantes asiáticos são muito blindados e têm 5 vezes o tamanho de uma abelha, sendo os maiores do mundo. Eles podem medir até 5 centímetros de comprimento e ter envergadura de 7 centímetros, além de aparência intimidadora. Com uma cabeça blindada amarelo-alaranjada, mandíbulas enormes e listras laranja e pretas marcantes, 5 olhos ameaçadores adornam seu rosto, sendo 2 deles olhos compostos. Cada um com milhares de lentes fica de cada lado do seu enorme crânio, enquanto 3 lentes simples de olho único ficam no topo da sua cabeça, completando seu visual aterrorizante. Este explorador encontra uma grande colmeia de abelhas e, ao se aproximar, marca com feromônio das patas traseiras, sinalizando ao enxame um alvo para ataque. O cheiro do feromônio atrai outras vespas gigantes à colmeia e alerta as abelhas, gerando caos na colônia antes do ataque. Mesmo assim, as abelhas não conseguem competir. Quando o enxame de vespas assassinas chega, elas atacam. Em poucas horas, o pequeno grupo de vespas gigantes massacra quase 30 mil abelhas, dizimando toda a colônia. As vespas assassinas voltam à colmeia com despojos, valiosa fonte de proteína para a próxima geração. Curiosamente, algumas abelhas japonesas evoluíram para enfrentar a ameaça representada pelos vespões assassinos. Confrontando continuamente esses invasores, elas desenvolveram uma adaptação única para defender seus ninhos. Quando uma vespa exploradora encontra uma colmeia de abelhas japonesas, ela emite um sinal de caça feromonal. Ao detectar os feromônios, 100 abelhas se reúnem e deixam a entrada aberta como armadilha. A vespa entra na colmeia, onde centenas de abelhas a cercam em uma bola, cobrindo-a totalmente e impedindo sua reação eficaz.
As abelhas vibram intensamente seus músculos de voo, aumentando a temperatura na bola até 46 graus Celsius. Além disso, o esforço das abelhas eleva o nível de dióxido de carbono dentro da bola. Com essa concentração de dióxido de carbono, elas conseguem tolerar até 50 graus Celsius. A vespa gigante não sobrevive ao calor intenso e ao alto dióxido de carbono. Por isso, elas aproveitam essa diferença para cozinhar a vespa assassina viva. Algumas abelhas morrem com os invasores, mas ao matar a vespa exploradora, evitam que ela chame reforços que destruiriam toda a colônia. No entanto, essa estratégia de defesa só é encontrada nas abelhas japonesas e apenas quando elas não estão lidando com um grande grupo de vespas. Um grupo grande teria destruído tudo antes mesmo que elas pudessem armar uma armadilha. Além das abelhas, a voraz vespa assassina também se alimenta de uma variedade de insetos, incluindo alguns maiores, como louva-a-Deus, lagartas de mariposa, besouros e até outras vespas e zangões. Seus hábitos alimentares são cruéis e eficazes. Sem digerir proteínas sólidas, alimentam-se dos fluidos corporais das vítimas. Após caçar com sucesso, ela regurgita uma pasta para alimentar suas larvas, principalmente as de abelhas. As larvas, então, produzem um líquido nutritivo que os adultos consomem, proporcionando a eles um impulso vital de energia. Apesar dos grandes ferrões, o zangão gigante asiático domina presas com as mandíbulas e reserva o ferrão para se defender de ameaças maiores, como humanos. O coquetel mortal do veneno deles também inclui uma potente neurotoxina chamada mandarotoxina. Uma dose geralmente não é perigosa, mas múltiplas ferroadas podem ser fatais, principalmente para alérgicos ao veneno. Entomologistas descrevem a sensação de ser picado por uma vespa gigante asiática como a de um prego quente sendo cravado na carne. Isso lhe garante uma classificação de dor nível 2 no índice de dor de Schmidt. Além de usarem seus ferrões para injetar veneno, as vespas gigantes asiáticas têm uma habilidade assustadora de borrifar veneno diretamente nos olhos de uma pessoa, podendo causar deficiências visuais de longo prazo. Uma dose letal de veneno pode ameaçar seriamente os rins, pois ao tentar eliminar a toxina, esses órgãos podem ser danificados, o que pode levar à morte em casos graves. Só no Japão, as abelhas e vespas são responsáveis por até 50 mortes a cada ano. Em 2017, uma japonesa de 87 anos em cadeira de rodas morreu ao ser atacada por um enxame de vespas asiáticas gigantes. Enquanto era escoltada da clínica de repouso para casa, ela enfrentou uma provação angustiante de 50 minutos, sendo picada 150 vezes. Apesar da presença de cuidadores e paramédicos, sua vida não pôde ser salva. Isso destaca o impacto devastador desses insetos. Apesar da má reputação, esses insetos perigosos ainda são consumidos por algumas pessoas, principalmente em comunidades que dividem seu habitat. A vespa gigante asiática é vista como iguaria por alguns, sendo frita ou servida como sashimi de vespa. Essa prática é comum nas regiões montanhosas do Japão, onde há mais vespas gigantes asiáticas. Essas vespas ameaçadoras provavelmente pegaram uma carona pelo Pacífico, escapando nos cais de Vancouver. Poucos meses após os primeiros avistamentos, em 2019, elas causaram caos na América do Norte, atacando várias colmeias e colônias. Abalados pelo surto repentino, vários meios de comunicação chamaram esses insetos de vespas assassinas, embora suas intenções mortais sejam voltadas às abelhas, não aos humanos. Essa rotulagem dramática provocou uma comoção nacional entre o público em geral, intensificando uma situação já grave ao responder à crise. Cientistas do Departamento de Agricultura de Washington e voluntários se prepararam para eliminar os insetos antes que se espalhassem. Após meses perseguindo os assassinos de abelhas, marcaram uma operária com fio dental e lhe deram geleia de morango. Quando ela voou, a equipe a seguiu com transmissores de rádio que emitiam sinais audíveis, guiando-os até as colmeias, que foram desmontadas. Embora o status da população deles seja desconhecido em algumas regiões, seus números caem devido ao desmatamento e perda de habitat. Nos Estados Unidos, o vespeiro gigante asiático já foi totalmente erradicado. Como abelhas e vespas asiáticas, as vespas gigantes vivem em comunidades hierárquicas e têm comportamento social. As rainhas, maiores e dominantes sobre todas as outras, são responsáveis por botar ovos e iniciar novas colônias, além de terem acesso prioritário a fontes de alimento como a seiva de carvalho.
Entre meados de setembro e meados de outubro, os zangões interceptam ansiosamente as rainhas emergentes, envolvendo-se em cópulas breves antes de buscarem ativamente outra oportunidade. Apesar dos esforços, até 65% das rainhas se defendem dos machos, mostrando resistência temporária. Na primavera, a rainha fecundada põe um ovo por célula do ninho, que eclode em uma semana. No fim do verão, a colônia chega ao auge com cerca de 700 operárias, quase todas fêmeas. Os machos saem ao amadurecer, geralmente morrendo após o acasalamento. No outono, operárias e rainhas morrem aos poucos, sobrando só as jovens rainhas fecundadas para sobreviver ao inverno e reiniciar o ciclo na primavera. E assim a transição dessa sucessão real continua repetidamente, estação após estação. Enfim, obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Estou muito animado. Eu não sei, isso aqui deixou mais alguém arrepiado, sabe? Tipo lobos despedaçando humanos e talvez crianças, abelhas, vespas. Meu Deus, tá bom, até mais. Obrigado aos membros do nosso canal pelo apoio constante e não se esqueçam de se juntar para aproveitar benefícios exclusivos.